Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me glória da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha Mãe, fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Livro do Céu, volume 11, capítulo 74. 5 de abril de 1914. É o tema do dia 27/5. Tudo o que se faz na vontade de Deus se torna luz. Continuando meu estado habitual, meu adorável Jesus se fazia ver dentro de uma imensidão de luz. E eu nadava nessa luz. Assim que me sentia a correr nos ouvidos, nos olhos, na boca, em tudo. E então Jesus me disse. Então vamos lá. Então ela estava vendo Jesus dentro dela e ela nadando num mar de luz, né? Saindo luz por todos os lados dela, né? Então saía, o que ela ouvia era luz, o que ela via era luz, não, porque saía pela boca, pelos olhos, os ouvidos. Então assim, quem vive na vontade divina, o que ele vê é luz. O que ele ouve é luz, entendeu? Por isso que a gente fica mergulhado, porque tudo que está à nossa volta, né? O que sai da boca é luz, o que a gente escuta é luz, o que a gente vê é luz, entendeu? É isso que passou assim na minha mente agora, né? Então, tudo que acontece é luz, né? Mesmo que seja algo ruim, mesmo que vou dar um exemplo, né? Que hoje a gente, várias vezes a gente está vendo sobre temas que não sejam bons, por exemplo, né? Sobre vamos supor, o tema que eu vi esses dias, né? Que eu estava olhando lá no grupo, sobre uns adolescentes lá que são tudo psicopatas, assim, né? Fazendo coisas erradas, ruins. Eu posso pensar, nossa, mas isso é luz? Né? Isso eu estava vendo, ouvindo coisas horrorosas da mulher lá que investiga, né? Que era investigadora, narrou os crimes, né? Eu falo, nossa, mas isso é luz? Na divina vontade é. Por quê? Porque é Jesus mostrando como está o pensamento dos jovens, como que está doente essa geração, como que precisa de reparação, né, para esse tempo. Então é luz. Para quem vive na divina vontade, é luz, sim. Porque nós somos os filhos que ele vive. E ele quer fazer o quê? Reparar, né? Ele quer orar em nós, ele quer viver em nós, né? E quando ele continuar a sua vida em nós. Então é luz sim, é luz do que a gente precisa estar fazendo, é luz daquilo que a gente precisa deixar Deus agir em nós, entendeu? A gente compreender, né, que para aquele momento Jesus queria reparação para aquilo, que a gente tem entendimento disso, não quer a gente ignorante, que a gente a par da realidade do mundo. Então sim, é luz, né? Então, isso que me veio assim na mente um pouquinho desse começo, né? Então vamos ver o que Jesus fala. Filha minha, que faz minha vontade. Se obra, a obra se torna luz. Né? Então o que trabalha, né, está trabalhando, aquele trabalho é luz. Se fala, né, o que a gente fala, está falando é luz. O que a gente pensa é luz. O que deseja é luz. Se caminha, então tudo naquela alma é luz. Mas segue o mesmo, né, sentido que eu estava falando, né? Então, quando a gente está trabalhando, quando a gente trabalha, aquele trabalho nos traz luz, porque a gente vê Deus nesse trabalho. Né? Então, aquilo que a gente conversa e fala, o que a gente pensa, né? Quantos pensamentos a gente tem durante o dia, quantas conversas
né, com Deus, em pensamentos, e Deus gera luz, né, para a gente compreender a situação, né? Então, posso seguir o mesmo exemplo que eu estava dando agora, né? Então, aquilo lá eu vi, gerou luz, o que passou de pensamento sobre esse, para entender, é luz, né? Então, tudo é luz. Se mudam, peraí, as palavras, os pensamentos, os desejos, os passos se mudam todos em luz, mas luz tirada do meu sol. Assim que minha vontade atrai com tanta força a quem faz meu querer, que o faz girar sempre em torno desta luz. E à medida que gira, mais luz toma, né? Então, à medida que pensa, que medita, que se aprofunda, né, na, nessa luz, né, que Jesus manda divina, mais coisas tira, né, mais compreensão tira, né, mais luz gera, mais luz toma, luz que a tem como raptada em mim. Então o trecho é pequeno, mas ao mesmo tempo tem muita coisa, né? Se a gente for pensar assim, em tudo que a gente pensa, em tudo que a gente trabalha, né? Se a gente pensando assim mesmo, que tudo é divino. E tudo que a gente medita e fica aprofundado na luz, com mais perguntas, né? A gente estava falando isso também no grupo, né? De mais perguntas, mais diálogo, né? Com a divina vontade. Então, quanto mais diálogo, mais Jesus vai trazer compreensão, né? Não fica sem resposta. Na divina vontade, a gente não fica. Né? Então, isso que eu entendi desse trecho. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em Sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, ó Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 27/5, trecho 11:74. Tudo o que se faz na vontade de Deus se torna luz. Continuando o meu estado habitual, meu adorável Jesus se fazia ver dentro de uma imensidão de luz, e eu nadava nessa luz, assim que me sentia a correr nos ouvidos, nos olhos, na boca, em tudo. E então Jesus me disse. Então, a Luísa está nos dizendo, né, que ela estava é, ela sentiu, né? Ela estava se sentindo numa imensidão de luz que Jesus mostrava para ela, né?
E ela nadava nessa luz e tanto que essa luz entrava pelos ouvidos, pelos olhos, na boca, né? Então, tudo era Jesus, né? E aí, tudo era luz. E aí, então, Jesus falou para ela, né? E para nós, ele fala conosco: minha filha, quem faz minha vontade se obra se obra, a obra se torna luz, se fala, se pensa, se deseja, se caminha, etc. Então, é, à medida, eu entendi assim, né? Que à medida em que somos iluminados pela divina vontade, é, todas as nossas obras, né? Tudo que a gente faz, se torna luz. E aí nos sentimos, né, iluminados, assim, né, transbordando de luz, é, iluminados assim, a gente vai poder ajudar os outros, né? E vai poder iluminar os outros, porque é, é igual ontem, né? Eu cheguei na comunidade para missa, cheguei mais cedo, que eu fui colocar um cartaz da Santíssima Trindade, né? Fazer um espaço simbólico da Santíssima Trindade, que eu, eu levei, eu tenho um cartaz, né? Que o meu filho fez para mim até, com três elos grandes, né? Entrelaçados da Santíssima Trindade. Eu queria colocar e fui mais cedo. Aí a coordenadora já estava lá. Aí ela veio me falar, né? Eu querendo, com pressa, que eu tinha que fazer o espaço antes da missa, né? Mas aí ela veio querer conversar porque ela queria falar da quermesse, que ela marcou a quermesse para o dia 1º de junho e, e que preparou os papeizinhos para distribuir para as pessoas, né? Para doações, né? Para pedir doações. E aí, mas aí eu pensei, né? Na hora ela falando e eu já pensando, né? Veio assim, é, de falar para ela que o dia 1º não é uma data boa, porque dia 1º as pessoas não receberam ainda, né? Então, quem que vai numa quermesse assim? Poucas pessoas. Aí depois do dia 5, né? Quinto dia útil é que as pessoas recebem os pagamentos, né? Então, isso aí que eu falei para ela, né? Aí, depois e fui, né? Ela saiu, que ela foi marcar, foi lá para frente da igreja, né? Para receber as pessoas lá do dízimo. E eu fui fazer meu espaço, né? Aí, quando foi na hora dos avisos, eu vi que ela mudou. Ela mudou do dia 1º para o dia, acho que é 10, no sábado seguinte, né? Que aí ia ter mais tempo, né, para as pessoas. Eu falei, ah, que bom que ela ouviu, né? Porque realmente, dia 1º é um dia assim complicadinho, né, para se fazer uma festa, uma comemoração assim de quermesse, né? A gente faz um dia só na nossa comunidade, então a gente faz bem caprichadinho, com coisas juninas mesmo, né? Que as pessoas gostam e sempre deu certo, porque a gente não tem muita gente para trabalhar, né? Então a gente faz bem feito, mas faz um dia só. E aí então foi isso, né? E, e hoje eu fui lá levar a comunhão, né, para uma senhora que ela tem 84 anos. E ela passou muito mal, foi para a UPA, ficou 2 dias internada na UPA. Aí
Mas ela, quando ela me viu, eu levei a Eucaristia, né? Ela era ministra da Eucaristia, agora não pode mais, né? Tá bem velhinha, só participa mesmo da missa. E ela também é legionária, né? Mas também não participa mais ativamente. Ela ficou como auxiliar, que é os auxiliares são os que rezam em casa, né? E rezam pelos que estão ali na obra, os que estão na ativa, né? É muito importante. Mas aí eu levei a comunhão para ela, ficou muito feliz, chorou e falou que ela, porque ela tem muito medo de morrer, né? Não é a primeira vez que ela fica doente e ela não chora porque ela está doente. Ela chora porque ela tem medo de morrer. Eu não entendo o medo que ela tem de morrer, mas é um medo que ela chora. Então, eu converso com ela, tranquilizo, né? Que ela sabe que a gente não vai assim, né? A gente vai só na hora que Jesus. E é muito bom ir, né? Do que ela tem medo, né? E fico tranquilizando ela, fica mais tranquila, fica até sorri, né? Muda as feições dela, né? E foi isso. Isso foi hoje, né? A comunhão foi hoje. Então, essa luz que a gente recebe de Jesus, né? Essa luz que da divina vontade, né, de Jesus que que são as nossas obras, né? As obras que a gente faz, as boas obras que a gente faz, né? E então se a gente fala, se a gente pensa, se deseja, se caminha, é, e é tudo assim em prol do outro, né? Tudo, todo o nosso trabalho é em prol do outro, ele é iluminado pela divina vontade, né? Se torna luz, se torna luz, porque não é nosso, é, não é mérito nosso também, né? É Jesus. Então, aí continuando, né? As palavras, os pensamentos, os desejos, os passos se mudam todos em luz, mas luz tirada do meu sol. Então, essa luz que a gente recebe, né, que vem das obras, né, de tudo que a gente faz, dos nossos passos, né, do que a gente pensa e pensa para ajudar o outro, né, pensa para se dedicar, né, aos estudos, da divina vontade. Então, essa luz, né, dos pensamentos, as palavras, os desejos, os passos, tudo se muda em luz, né? E essa luz, ela vem, né, do sol, ela vem do sol que é Jesus. E assim que minha vontade atrai com tanta força a quem faz meu querer, que o faz girar sempre em torno desta luz. E à medida que gira, mais luz toma. Luz que a tem como raptada de mim. Então, conforme vamos conhecendo, né, as verdades do livro do céu, praticando, vamos sendo atraídos cada vez mais pela divina vontade, por Jesus, né? E pela sua força, essa força que, que nos movemos, né? Essa força que nos move
nos leva a pensar no outro, né? Pensar na melhor forma de ajudar os outros, sempre pensando no outro em prol das pessoas, né? E quanto mais nos doamos, mais nós recebemos essa luz, porque nós somos atraídos por Jesus, né? Na verdade, nós somos atraídos por Ele, né? É, e é nele que a gente se move, é dele que a gente recebe a força, né? Então, conforme nós nos movemos, giramos, né? Nós tomamos cada vez mais luz de Jesus, né? É como se a gente raptasse, a gente rapta, né? Essa 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 luz do próprio sol, essa luz do sol que é o próprio Jesus, né? Então é muito lindo, né? E a gente também sobre as luzes, né? Que eu agradeço muito a Deus, né? Esses dias, é, apesar da correria, né? Da fim de semana, das missas, das coisas na comunidade, eu não deixei de, de ver o grupo, né? Que das luzes, né? Todas as luzes que Jesus nos deu, né? E eu agradeço muito a Deus, né, pela Aline, pela nossa formadora, que está sempre preocupada com a gente, rezando por nós, né, sempre pedindo a Jesus por nós, para que Ele abra nosso entendimento. Eu peço muito ao Espírito Santo para que me dê o entendimento, para que eu possa compreender, reter, né, na minha memória tudo que eu estou aprendendo do livro do céu, das luzes, os livros das místicas, né, das explicações, né, dos áudios que a Aline dá para a gente. Então, eu peço muito ao Espírito Santo o entendimento, o dom do entendimento, né, para que eu possa entender e que fique na minha memória. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Meditação do Livro do Céu, tema do dia 27 de maio, volume 1174, 5 de abril de 1914. Tudo o que se faz na vontade de Deus se torna luz. Continuando meu habitual estado, meu adorável Jesus se fazia ver dentro de uma imensidão de luz. E eu nadava nessa luz. Assim que me sentia a correr nos ouvidos, nos olhos, na boca, em tudo. E então Jesus me disse: Filha minha, que faz a minha vontade, quem faz a minha vontade, se obra, a obra se torna luz. Se fala, se pensa, se deseja, se caminha, etc.
As palavras, os pensamentos, os desejos, os passos se mudam, ou seja, se transformam, né? Todos em luz. Mas luz tirada do meu sol. Assim que minha vontade atrai com tanta força a quem faz meu querer, que o faz girar sempre em torno dessa luz. E à medida que gira, mais luz toma, luz que a tem como raptada em mim. Nossa, esse trecho aqui é incrível e é assim, a gente consegue visualizar, né, o que ele está falando, porque o que ele fala aqui é que tudo o que a gente faz se torna luz, né? Ou seja, vai iluminar, né? Vai ser um conhecimento que vai ser colocado para fora, né? A gente está fazendo o que aqui no Livro do Céu? Absorvendo conhecimento, que é o que ele falou no trecho da live, né? Que é o que alimenta a gente, são os conhecimentos. Que o que alimenta a gente são os conhecimentos do Livro do Céu. Então, que ele deixou para Luísa, né? Que ele deixou o alimento para a gente. O alimento para a vida divina é o conhecimento. Então, esse conhecimento a gente vai absorver, né? Na medida que a gente vai lendo, que a gente vai entendendo, que a gente vai meditando, ruminando. E aí os nossos atos, né? Como ele fala aqui, as nossas palavras, os nossos pensamentos, eles vão se transformando, né? E essa transformação eu vejo que é tanto para dentro de nós quanto para fora, né? Porque vai se transformando, vai pondo luz, né? Como ele fala que tudo se transforma em luz. Luz é aquilo que vem de conhecimento vindo do próprio Deus, que ele fala aqui, né? Que vem do sol, a luz é tirada do sol, que é ele mesmo, né? Do meu sol. Então, da fonte, né? Que é ele mesmo, que é o próprio Jesus. Então, ele vem e coloca luz através do conhecimento e do complemento de luz que vem através dele, né, das luzes que ele dá para a gente, né, do entendimento. Quando a gente vai meditando, a gente vai aprofundando no entendimento, e isso joga luz tanto dentro de nós, mudando, né, os nossos desejos, os nossos passos, os nossos pensamentos, muda tudo, né? Muda tudo dentro de nós. Então, os desejos já não são mais os mesmos, as palavras já não são mais as mesmas, as obras, né? Os nossos desejos, e eu entendo que ele está falando disso, né? E tanto para fora também, né? A gente ilumina, querendo ou não, a gente ilumina as outras pessoas, né? Com quem a gente conversa, com quem a gente convive, por mais que elas não acolham muitas vezes, né? As nossas luzes, que a gente dá em forma de conselhos, de palavras, de opiniões, né? Que a gente, às vezes, para os nossos filhos, para os nossos maridos, um direcionamento, né? Por mais que eles não acolham, né? A luz está ali, né? E às vezes é uma semente que a gente planta para colher lá na frente, né? Então, assim, tudo, lógico, guiado por Deus, né? Pelo próprio Deus, né? Com o momento certo de falar e às vezes não falando, né? Às vezes de outras formas, enfim. Eu vejo que o que ele está falando aqui é que essa luz que vem do conhecimento, ela tanto emite para dentro quanto para fora, né? Ela transforma tanto a nossa vida própria, de quem está lendo o livro do céu, e quanto para fora, né? Porque acaba que a gente muda muito, né, em direção às pessoas. Então, isso também é luz, né? O comportamento da gente, a pessoa vai reparar, vai entender que mudou algo ali na nossa vida, né? O meu marido mesmo percebe o tanto que eu mudei, assim, o quanto eu mudei em direção assim, ao comportamento, assim, em direção a ele, sabe? Que antes eu insistia muito para sair com ele, quando ele saía, e eu tinha que ir com ele junto, né? Não tinha aquela confiança, aquela. Tinha era pesado, né? Era um clima assim pesado. Hoje não, né? Hoje a gente convive. E lógico, tem os momentos de tensão, tem os momentos de uma situação mais séria, uma coisa aqui, outra ali, mas no cotidiano normal, assim, eu abdiquei muito do pensamento, né? Eu fui mudando, né? Nem que eu abdiquei, eu fui mudando, né?
de acordo com o conhecimento que vai entrando, principalmente conhecimento sobre a cruz, sobre o valor da cruz, né? Eu fui deixando de querer mudar situações à força, né? A força da birra, a força do choro, a força mesmo, né? Então eu mudei muito em relação a isso. Eu converso muito com ele, falo as verdades que tem que falar, falo o que tá de errado, o que eu não concordo, mas eu não forço mais as situações. Pelo contrário, eu até prefiro não ir com ele. Pelos lugares que ele frequenta, pelas pessoas que estão em volta ali, né? Eu até partilhei esses dias é, o quanto eu me senti mal, né? Um outro dia que eu saí com ele, mas me senti mal assim. Não é um ambiente agradável, sabe? Deus em nós sofre muito, né? Nossa, é um ambiente assim muito pesado e muito inútil, né? Para a vida humana, assim. É muita inutilidade, assim, de conversas, de tudo. Imagina. Então eu prefiro não ir, né? Porque eu acho, assim, sem noção, assim, sem. É muito diferente, por exemplo, de uma pessoa que vai num aniversário, num casamento, onde as pessoas, por mais que tenha bebida, por mais que tenha tudo, né, do mundo, não é isso que eu tô dizendo, né? É um ambiente mais tranquilo, né? Famílias conversando, às vezes pessoas que você não encontra há muito tempo e você conversa e tudo mais. Apesar de que a maioria das conversas são conversas muito vazias, mas é, é diferente o ambiente, né? É um ambiente mais familiar, mais onde as pessoas se comportam de uma maneira mais menos liberal, vamos dizer assim, né? Então é um ambiente mais amigável, né? Vamos dizer assim. Agora, esses churrascos, esses lugares assim que as pessoas estão mais descontraídas e tudo, a família do meu esposo, né? Tô falando da família dele. Nossa, eles são muito exagerados em tudo, né? Então, para dançar é exagerado, as músicas são exageradas, tudo é muito exagerado. Então, muito mundano demais, né? Isso me incomoda muito. Então, eu prefiro não ir, né? Então, ele gosta, ele vai e eu já falei para ele, já pedi para ele mudar de ambiente, mudar de lugares, já aconselhei, né? Fiz o que eu pude, né? Para aconselhar, mas enfim, né? É aquilo que a gente estava falando, né? A gente não é a salvadora dos nossos maridos, dos nossos filhos. A gente aconselha e fala o que Deus aconselha pra gente, né? E a gente repassa, mas não vai ser a gente que vai converter os nossos maridos e convencê-los. Nem sempre será nós, né? Então a gente tem que também ter ciência disso, né? Que a gente faz o que a gente pode, a gente aconselha, a gente fala a verdade. Eu nunca vou deixar de falar a verdade para ele. Cada vez mais eu tô tendo essa consciência, né? De que ser luz também é isso, né? É o que a Aline tava falando no grupo hoje, né? Que ela tava fazendo um comentário de que a Ana Maria Braga começou o programa dela falando sobre não ferir as pessoas, né? E isso não ferir as pessoas inclui, às vezes, você não falar a verdade para elas, né? Porque hoje elas são muito sensíveis, né? As pessoas hoje estão muito sensíveis, assim. E o mundo está acolhendo essa sensibilidade exagerada das pessoas, né? A Michelle estava até partilhando sobre a, a palestra que teve no serviço dela, né? Uma pessoa. Esses CEOs de hoje, né? CEOs de hoje, sei lá como é que fala, das empresas, CEOs, sei lá, das empresas, como se fosse uma espécie de conselheiro, né? Sobre política de, de imagem, né? Essas coisas, eles visam muito essa questão do. São todos mais ou menos na mesma linha, né? Desse bem-estar social ao extremo, né? De que não ofender ninguém, não discriminar ninguém, independente do que a pessoa esteja fazendo. Né? A política do mundo hoje, dessas empresas, a política de imagem das empresas hoje, todas elas estão com essa mesma linha de pensamento, né?
E até teve vídeo no grupo sobre isso um tempo atrás, que um daqueles, eu acho que eu acho que foi aquele Guilherme Freire que estava falando sobre isso. Ele fala muito sobre isso, né? Sobre essa onda de pensamentos liberais e tudo mais. Tem uns nomes lá que ele fala as teorias, né? E isso ele tem influenciado muito as empresas, né? Então esse modo não ofensivo, né? De a pessoa não fala a verdade, né? A pessoa não chega a ser. Você tem que deixar, como a Michelle falou, né? O exemplo dela é muito claro, né? Deixar de elogiar as pessoas porque as outras que têm uma condição mental, sei lá de se sentir um homem que se sente mulher, mas ainda às vezes não tem possibilidade de fazer transformação, vai se sentir ofendido porque você elogiou uma pessoa, assim. Então eles estão à beira da loucura, assim, é loucura isso. Um pensamento humano louco. É surreal isso, é totalmente fora da realidade, né? O mundo está se adequando aos erros, né? É aquilo que, acho que, eu não sei quem falou isso, né? Mas vai chegar um ponto em que as verdades passarão a ser vistas como mentiras e a mentira vai virar uma verdade de tanto ser defendida, né? De tanto ser defendida, uma mentira se torna verdade, né? Então, ao longo dos anos, as coisas vão sendo colocadas na sociedade, né? E as pessoas vão respeitando isso, vão vendo isso como algo moderno. O mundo é assim mesmo, vai evoluindo, né? E vai aceitando as coisas. Então, é muito sério, né? Isso que é de não falar, de não ofender as pessoas, né? Porque muitas vezes a gente tem que falar a verdade. E isso dói, né? A verdade muitas vezes dói. Eu falo muitas coisas pro meu esposo, muitas mesmo. Esses dias eu falei pra ele e ele acha ruim de falar, né? E depois ele vê que ele estava errado, ele recua, mas na hora dói, né? Ouvir. E eu já falei pra ele coisas pesadas. Esses dias eu falei pra ele, olha, você tá se perdendo, você nem você mesmo não sabe mais o que você quer da vida, o que você espera de você mesmo. Acho que ele não espera mais nada, então ele tá com aquela pessoa desiludida da vida. Tudo tá ruim, tudo tá. Eu falei, você tá se perdendo em você mesmo. Aí ele falou assim, você viu que você falou comigo? Que eu tô me perdendo. Então, assim, as pessoas, elas estão de fato perdidas, né? E o que ele fala nesse trecho aqui é que a gente coloca luz nessas trevas, né? Que a gente coloca luz nessas trevas, mas nem sempre a gente é acolhido, né? Nem sempre é acolhido, mas a mensagem principal, né? O Karen falou que o trecho é muito pequeno, mas tem uma mensagem principal muito grande, né? Que é essa. Na verdade, eu vejo que ele descreve, né? Esse buscar a luz lá no sol divino, né? Que é o que a gente está fazendo, buscando a luz na fonte, né? A luz que vai iluminar as trevas, né? Tanto das trevas da nossa vontade humana, que aos poucos vai morrendo, vai sendo iluminada e vai se transformando, como ele fala aqui, né? Tudo se transforma em luz, se muda em luz, e a luz tirada do sol divino. E aí ele fala que essa luz atrai tanto a alma, e é verdade, né? A gente se sente tão atraído pela verdade, justamente pelo mundo louco que a gente tá, que também isso causa em nós um desejo de que a gente seja livre dessas coisas, né? Em Deus a gente é muito livre e as pessoas acham que é o contrário, né? As pessoas acham que ser de Deus, né? Como o mundo fala, é ser preso, é ser infeliz, né? E pelo contrário, né? Traz uma liberdade de ser quem nós somos, ou seja, de sermos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança dele, da forma como fomos criados, né? Por exemplo, eu sou mulher e vou morrer mulher, né? Eu sei que tem essas questões mentais aí que Deus permite, né, essas confusões, porque as próprias pessoas, eu acho que se colocam no mundo em que tudo é permitido, então elas é muito ilusório, eu acho, sabe?
Eu sei que cada caso é um caso, eles falam de uma verdade, assim, que existe dentro deles, né? Essas pessoas trans, eles falam que existe uma verdade dentro deles que, como essa moça colocou no vídeo de hoje lá do Grupo Fiat, ela fala, e quem presta atenção nela, assim, que não tá ligado na verdade, acredita nela, no que ela fala desse sentimento que existe. De fato, ela pode ter um sentimento ali que ela foi alimentando, né? Na verdade, eu vejo que o que acontece? Ela tem de fato esse sentimento, né? De que ela se sentia mulher e tudo, mas é como aquela pessoa que tem a tendência homossexual, né? Ela é a mesmíssima coisa, né? É o que Jesus fala das pessoas que nasceram para ser. Ai, meu Deus, esqueci o nome agora. Que não vai ter a sexualidade desenvolvida, né? Então, vai ser. Ai, eu esqueci o nome, não lembro mais. Vai ser como anjos, né? Vai ser como anjos. Então, assim. E aí a pessoa, ela tem um desejo de liberdade, de ser o que ela quer ser, né? Que ela vai alimentando esse desejo de liberdade. Então, é isso que sufoca ela. Porque você alimentar um desejo que é errado é como alguém que está casado e que surge uma pessoa ali que atrai ela. E ela fica, coloca na cabeça, nossa, mas eu seria tão feliz com essa pessoa. Ai, mas eu tenho esse marido aqui, chato e tudo mais. E vai alimentando esses pensamentos, né? E vai alimentando o pensamento que ela tem direito à felicidade, que o marido dela não faz ela feliz. E aí ela vê um vídeo ou vê alguma coisa no mundo, alguém fala com ela que não tá certo, que a gente nasceu para ser feliz e tudo mais. Só que isso tudo é ilusão do mundo, né? Ilusão do mundo. Porque quem segue a Deus, quem segue os mandamentos de Deus, quem ama a Deus e conhece a Deus, entende dentro da religião que quem entende no profundo, né? Quem entende no profundo, que a verdadeira liberdade não é você ser quem você né? É você ser como assim, aquilo que Deus planejou para você, né? Porque aí é aquilo que Jesus fala de você buscar bens espirituais e não carnais, né? E não da terra. Que aí é o que aquelas meninas estavam falando, né? A, aquela moça, ela tem todos os bens da terra, né? Disponíveis aqui. O que tem disponível para ela, ela vai ter. Ela vai ter beleza, ela vai ter fama, ela vai ter dinheiro. E depois da morte, né? E os bens espirituais. Então, é a escolha que a gente faz na terra que a gente vai colher depois da morte, né? Então, é muito perigoso, né? A gente ir pela cabeça do mundo, né? E aí, até é um assunto muito polêmico, né? Mas, assim, eles falam, desde criança que eu... Ela fala, desde criança que eu me sinto mulher. Sim, essa tendência, ela é de pequeno mesmo, né? Ela é de pequeno mesmo que a tendência existe. E é um mal, eu vejo que é um mal, assim, que Deus permitiu como uma maldição, assim, sabe? É uma espécie de maldição, assim, às vezes até familiar, sabe? Ou a gente não sabe, né? Eu tô falando assim, divagando, né? No assunto. Mas eu vejo como uma permissão de um mal que foi plantado lá atrás mesmo, às vezes até lá na época que a gente estava falando esses dias, lá na época do dilúvio, naquela época que estava a perversidade muito grande, né? Foram vindo coisas e tendências e hábitos, né? Como, por exemplo, o hábito de se relacionar sexualmente com animais. Isso não é de agora, isso é lá de trás. Então, foram coisas que eu lembro que tem um texto, não sei se bíblico ou de algum, eu acho que da Valtorta, acho que é da Valtorta, que Jesus fala desse tempo para ela, em que o homem se tornou um animal, né? Ele se deixou fazer tanto aquilo que ele desejava, que Deus deixou, falou: não, você quer? Vai, seja aquilo que você quer ser, mas as consequências você vai colher depois, né? Tipo assim, Deus não segurou mais, né, o homem, né? Eu acredito que ele estava falando do tempo antes do dilúvio, né?
que aí ele estava falando de homens macacos, de homens, não sei se vocês vão lembrar disso, desse vídeo. E aí eu lembro que ele fala assim, que desse tempo surgiram coisas como essa questão do sexo com animais e homens foram se transformando em monstros. Ele fala disso, né? Porque Deus permitiu o livre-arbítrio do homem, ele escolher ser aquilo que ele queria, né? E aí isso traz consequências até para o dia de hoje, né? Pessoas se transformando em bicho, né? Fazendo cirurgias para se transformar em animais, se parecer com animais. Então é a loucura humana, né? O homem, eu vejo assim, o homem, a gente aprendeu isso, né? Entendeu isso. A gente deseja Deus, a nossa alma, ela tem esse vazio que é o lugar onde Deus vai habitar, né? Então as pessoas elas buscam muitas vezes, sentem mais forte esse vazio e ficam tentando preencher com coisas do mundo, com sentimentos, né? Com coisas sensoriais, sensitivas, né? Os prazeres da carne, eles atraem muito e escravizam muito, né? Também. Então as pessoas ficam nisso, né? Ficam nisso e alimentam esses desejos e vem também ali de uma, né? Já veio ali de uma família às vezes que podou muito, né? Essas coisas, mas sem saber mesmo como falar, como agir, né? Não teve a luz correta, né? Só dizia não, não explicava por quê, né? Não direcionava em Deus, né? Que eu vejo que é o caso dessa moça, né? O pai bateu nela, não explicou para ela. Ela, no caso que era ele, né? O menino na época que ela era, não recebeu a luz às vezes correta também, né? Não que eu tô aqui culpando os pais dela, não. Mas eu falo assim, às vezes as pessoas, a gente como pai, mãe, a gente tem que saber direcionar, né? Assim, não é só um não. É claro que muitas vezes você explica, você fala a verdade, que é o que eu estava falando antes. Você mostra a verdade e eles mesmo assim não ouvem, né? Mas é importante mesmo assim a gente falar, né? Direcionar por essa luz correta, né? Que é a verdade em Deus, né? Mesmo que o nosso filho não acredite, né? Tem aquele outro testemunho lá do rapaz que era drogado, que era e tudo, e a mãe rezando por ele, né? Mesmo ela mesmo não sendo tão religiosa, né? Passou a rezar por ele, porque ela viu que era o que ele precisava, né? E que era às vezes a última saída dele, né? A última chance dele, né? Porque muitas vezes, assim, acho que até os pais, eles também não têm, né? Essa luz para dar para o filho, né? E é em Deus mesmo, mas é aquilo que eu falei, né? De que nem sempre essa luz é acolhida, né? Mas enfim, a gente tem que tentar, né? Então, o que ele está falando aqui, né, no finalzinho, que eu achei interessante também. Assim, minha vontade atrai com tanta força a quem faz o meu querer, que o faz girar sempre em torno desta luz. Ou seja, a gente não quer sair daqui, né? A gente não quer sair desse lugar que é a fonte da luz verdadeira, né? Da verdade, né? E à medida que gira, ou seja, à medida que você lê, que você rumina, que você medita, que você volta para o trecho daquele que você já leu e lê de novo, mais luz toma. Luz que a tem como raptada em mim, que é o que atrai, né? É raptada, né? Você fica fascinada, né? É o que a gente está sentindo, né? É, essa atração é muito real. A gente não consegue simplesmente virar as costas. Eu não consigo simplesmente virar as costas. Eu estou atrasada com a minha meditação. Estou fazendo meditação de segunda-feira, né? Fiz as outras ontem e antes de ontem, mas eu não quero largar, eu não quero parar, porque eu sei que é aqui que é a fonte da verdade, é a fonte daquilo que é a verdade sobre todas as coisas, né? Onde Deus está na forma mais pura, é aqui, né? Eu nunca percebi e senti a presença de Deus tão forte, tão presente, assim, quase que palpável, quanto nesse grupo, quanto nessa nossa comunidade, né? E isso não é mérito de ninguém, isso é mérito de Deus. Assim,
Ele está trabalhando poderosamente, né? Porque ele vê justamente que a gente está igualzinho mosca na luz, né? A gente não não quer sair, né? Fica em torno, né? Por quê? Por isso que eu tô falando que é mérito dele, né? Porque é a divina vontade que tem esse poder de atração, né? Muito forte. A gente, por mais que tá atrasado, a gente tá tentando entregar a meditação, que é o nosso alimento, né? A gente se alimenta e ainda coloca para fora aquilo que a gente se alimentou, do fruto do nosso alimento, né? O fruto gerado desse alimento, né? Então, por isso que eu falo de entregar, mas não como uma coisa mecânica, né? A gente está se alimentando, né? Então, a cada dia a gente quer saber o que está sendo falado no grupo, a gente quer ansiosamente, então aí é uma morte para a gente quando a gente não consegue fazer. Para mim, pelo menos, é muito difícil. Muito difícil, é uma angústia muito grande o dia que eu não consigo meditar. Parece que eu não sou eu. Parece que não sei nem te dizer como eu me sinto, sabe? Quando eu não consigo meditar. Eu leio, né, os assuntos do grupo, às vezes leio o trecho, mas não consigo meditar. Então tá faltando alguma coisa, sabe? E não é só por hábito, né? Porque às vezes a gente faz os hábitos e a gente sente, né, uma certa abstinência, uma certa dos hábitos que a gente faz, né, normais, mas não é disso que eu tô falando, né? É esse desejo constante, que é o que ele tá falando aqui, né? Essa atração que a divina vontade tem sobre a nossa vida, né? Que a divina vontade infunde em nós essa atração, até pelo próprio Jesus, né? A gente ama demais. Eu tenho um quadrozinho, um livrozinho do Jesus Misericordioso aqui no meu quarto. E eu fico olhando para ele, tem Nossa Senhora Aparecida do lado, e aí eu fico meditando e olhando para ele ali. É uma atração muito forte mesmo. Então é isso. Amém, Fiat.